O Nair aborda essa garota e pergunta como ela está. Ela diz oi pra ele e pergunta como ele vai. Ele fala que está ótimo e pergunta e ela fala que está bem. Ele pergunta qual o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele fala que o nome dele é Nair e que é um prazer conhecê-la. Ele fala que ela tem um sorriso muito lindo e ela agradece. Ele pergunta se ela gostou do que viu e ela fala que ele é carismático. E fala também que ele tem um sorriso sincero. Ela fala que ele parece ter uma boa personalidade e ele agradece. Ele fala que ela é incrível e ela agradece. Ele pergunta se ela está indo para a academia, mas ela diz que na verdade ela está vindo da academia. Ele fala que deu para ver que ela frequenta a academia, já que ela tem um corpo bonito e atlético. Ele fala que estava indo para a academia agora e que talvez um dia eles possam malhar juntos. Ela fala que com certeza e diz que ela faz yoga. Ele pergunta se ela faz yoga e diz que ele nunca fez. Ela diz que é divertido. Ele pergunta como é e ela fala que é incrível. E diz também que é muito bom para o corpo. Ele fala que talvez ele faça uma aula e ela diz que com certeza. Ele fala que gostaria de pegar o Instagram dela e ela diz que é claro. Ele pergunta como está indo o dia dela hoje, ela fala que está indo bem. Ela também pergunta como está o dele e ele fala que está indo bem e como ele disse para ela, ele estava indo para a academia. E ela fala que entendeu. Ele pergunta o que ela vai fazer agora e ela diz que nada demais e que ela só estava indo na direção da casa dela. Ele pergunta se ela mora ali perto e como ela diz que sim, ele fala que então eles são vizinhos. Ela fala que então é verdade e diz que isso é legal. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é dali mesmo de Houston. Ele fala que já ele é de Ohio e que ele acabou de se mudar para ali. Ele fala que como ele se mudou há pouco tempo, ele estava dando uma volta para conhecer a vizinhança. Ele pergunta o que tem de bom para fazer por ali e ela cita alguns lugares para ele. Ele pergunta sobre o trabalho dela e ela fala que é professora de yoga. Ele pergunta quanto tempo ela faz isso e ela diz que é cerca de 1 ano. Ele pergunta como está indo e ela fala que está indo muito bem. Ele fala que gostou muito das unhas dela e pergunta se ele pode dar uma olhada. Ele fala que ele gostou muito e que parece diamante. Ele fala que talvez eles possam se esbarrar na manicure e ela pergunta se ele também faz as unhas. Ele fala que sim. Ela fala que ela gostou muito e diz que está brilhante. E ele fala que ele sempre tenta fazer as unhas. Ele mostra o carro dele para ela e pergunta se ela prefere conversar dentro do carro e ela fala que pode ser. Ele fala que vai ser melhor e diz que vai ser mais confortável. E ela fala que com certeza e em seguida agradece. Ele pergunta se está tudo bem, ela fala que sim. Ele fala que até agora ele gostou muito e que nós vamos ver o que vai rolar. Ele fala que ela disse que até agora o dia dela estava indo muito bem, ela fala que é verdade, e diz que está indo muito bem. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que atualmente ela é solteira. Ela fala que esse mundo de namoro está muito doido, que ela até entrou em aplicativos, mas que é muito cansativo. E como ela diz que tem muitos esquisitos, ele pergunta o que ela quer dizer com esquisitos. Ela fala que já se deparou com todo tipo de gente, e que muitos que passam aquela energia de bebê. Ele pergunta se ela não pretende ter filhos, mas ela diz que os caras que se parecem com bebês. E ele fala, os caras que se parecem com bebês, e ela diz que sim. Ela fala que é do tipo de pessoa que quer que ela cuide dele como se fosse um bebê. Ele pergunta qual o tipo dela e ela fala que é alguém verdadeiro, que saiba aproveitar a vida, que gosta de viajar, gosta de sair e que goste também de se divertir e que seja espontâneo. Ele fala que parece que ela o descreveu e que ele é exatamente assim. Ela pergunta se ele é assim, ele fala que definitivamente é. Ele fala que ele também gosta muito de viajar e pergunta se ela tem passaporte, ela fala que tem. Ele pede para ela contar quais os 3 melhores lugares que ela já foi. Ela fala que já foi para Cancún, diz que é lindo e incrível. Ele fala que acabou de vir de Cabo, mas que ele nunca esteve em Cancún. Ela diz que é muito legal e fala também que ela já foi para o Canadá. Ele fala que ela já foi também para o Canadá e fala que esse está na lista dele. Ela fala que já esteve também na Alemanha há cerca de 1 ano. Ele pergunta como foi na Alemanha e ela fala que também foi incrível e que lá é muito lindo. Ela fala que a comida é incrível, que as pessoas são ótimas e fala também que ela ama aquela cultura. Ele pergunta se ela foi sozinha ou com amigos e ela fala que foi com os amigos dela. Bom, mas depois de não mais muito tempo ali conversando com ela, ele a convida para almoçar e ela aceita.
O Nair pergunta como ela vai e fala que ela é muito bonita. Ele pergunta qual o nome dela e fala que ele gostaria de falar com ela rápido, mas ela diz que não e fala que sente muito. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo e já ela pergunta se essa é a abordagem dele. Ele fala que só queria dizer que ela é muito linda e como ele gostou do que viu, resolveu falar com ela. Ela agradece, mas fala que ela precisa ir. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela ou algo do tipo, mas ela diz que ela só precisa ir. Ele fala que gostou do estilo dela e pede para pelo menos ela dar o número para ele, mas ela diz que não vai dar o número dela para ele. Ele fala que gostou das tatuagens dela e ela agradece. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Simone. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta de onde ela é. Ela fala que ela mora em algum lugar dentro do planeta e ele diz que ela tem uma piada. E mais uma vez ele pede o número dela, mas ela fala que precisa ir. E ele ainda faz ali mais uma última tentativa e em seguida se despede dela. Ele caminha em direção ao carro e fala que já que é assim, tudo bem. Ele fala que tentou pegar o número dela e que não deu certo, mas que nós vamos ver o que vai rolar agora. Ela percebe que o carro é dele e começa a chamar por ele, mas ele finge que não ouve. Ele fala que agora ela está tentando chamar a atenção dele. Ele fala que ela acabou de dizer que ela precisava ir e que isso é engraçado. Ele fala que ela está acenando e que nós vamos ver o que ela tem para dizer. Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que é claro que o carro é dele e pergunta o que aconteceu. Ela fala que é um carro muito legal e ele agradece. Ela fala que de nada e pergunta para onde ele vai. Ele fala que já estava indo cuidar da vida dele. Ela diz que ele não precisa falar assim. Ele pergunta o que ela quer. Ela fala que não sabe e pergunta o que ele vai fazer agora. Ele pergunta por que isso importa e diz que ele tentou falar com ela, mas que ela não demonstrou nenhum interesse. Ela pede para ele relevar e fala que ela só era uma garota bonita e sozinha. Ele fala que ele se aproximou de uma maneira educada e que ela não se interessou e que agora ele está confuso. Ela fala que ele era um estranho e que ela estava sozinha e ele fala que ele é a mesma pessoa. Ela fala que sente muito e pergunta se eles podem recomeçar. E ele pergunta se quer dizer que agora ela está arrependida. Ela diz que ela está e ele pergunta por que ele deveria dar mais uma chance para ela. Ela fala que vai compensá-lo e ele pergunta como ela faria isso. Ela pergunta se ela pode entrar para eles conversarem. Ele fala que ele nem sabe o nome dela e pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Simone e que ela disse. Ele pergunta qual o nome dele e ela fala que não entendeu o nome dele. Ele pergunta se ela quer entrar no carro dele mesmo não sabendo o nome dele e fala que ele disse. Ela começa a tentar se explicar, mas ele a interrompe e pede para ela dar a volta. Ela fala que ela acha que ele já está exagerando e fala que ele a abordou na rua. Ele pergunta por que ela voltou e diz que ela poderia continuar andando. E de uma forma carinhosa, ela pergunta se ele realmente acha isso. Ele fala que já que ela está reclamando, ela poderia ter seguido o caminho dela. E em seguida pergunta o que ela quer. Ela pede para recomeçar e ele pergunta por que ele daria mais uma chance para ela. Ela fala que vai valer a pena e ele pergunta se vai e ela fala que vai. Ele fala que ele não gosta de perder o tempo dele e ela fala que ele não vai. Ele pergunta se ela vai fazer valer a pena e ela fala que vai. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não. Ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela diz que há alguns meses. Ele pergunta quais são os planos dela para hoje e ela fala que gostaria de sair com ele e conhecê-lo. E depois disso ele a convida para entrar. E já nesse momento ele pede para ela ser sincera e pergunta por que ela resolveu voltar. Ela fala que percebeu que ele poderia dar uma boa vida para ela. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso, ela fala que sentiu que ele poderia dar de tudo para ela. Ele pergunta como assim dar de tudo e fala que ela nem sequer é a mulher dele. Ele pergunta se então ela voltou já pensando em tirar o dinheiro dele. E fala que com certeza ele não é o tipo de cara que gosta de sustentar mulheres. Ela fala que parece que dinheiro é um problema para ele, mas ele fala que ele nem a conhece. Ele fala que ele não é o tipo de cara que ela está procurando e fala que ele já ouviu o suficiente. Ela pergunta se ele quer que ela saia e ele fala que sim. E em seguida deseja um ótimo dia para ela. Ela dá um bom dia para ele e ele deseja uma ótima caminhada para ela.